Você sabe qual é o significado do presépio no Natal? O dezembro laranja alerta para os riscos de câncer de pele. Nossa dica de hoje é para uma ceia de Natal saudável. E veja a reportagem destaque sobre a estação ferroviária de Camaçari. Hoje é segunda-feira, 24 de dezembro, véspera do Natal. O Jornal da Câmara começa agora. O Natal é comemorado no dia 25 de dezembro. A data faz alusão ao nascimento de Jesus Cristo e, por isso, nesse período, os católicos costumam arrumar as igrejas e as próprias casas com um presépio. Mas você sabe o significado e a importância dessa representação histórica? A repórter Fernanda Santana tem a explicação. Pois é, Gil. Nesse período de Natal, é comum nas casas, nas igrejas, em algumas empresas, a gente encontrar um presépio. E para entender exatamente o que está representado ali, está aqui comigo o padre Luiz Felipe. Padre, o que o presépio traz? Qual é a mensagem do presépio para esse período do Natal? Bom, o presépio tem sua origem no ano de 1223, foi criado por São Francisco de Assis, que queria representar de maneira bem visível o nascimento de Jesus. Começou então os presépios, os primeiros presépios vivos com pessoas, com animais de verdade, e depois se criou a tradição de fazer as imagens. E no presépio está representado normalmente Jesus, claro, que nasce, a Virgem Maria e São José, e além disso temos também alguns animais, ovelhas, e de maneira especial o boi e um jumento que estão ao lado de Jesus, que segundo se diz, foi colocado ali para esquentar o menino Jesus naquela noite fria em que ele nasceu. Depois, normalmente, nós vemos no presépio a imagem de um pastor, lembrando que os pastores foram os primeiros que receberam o anúncio do nascimento de Jesus e foram até o seu encontro, e os 3 reis magos que vieram do Oriente para oferecer os seus presentes a Jesus. Então, nas imagens, cada rei mago traz um presente, o ouro, o incenso e a mirra, como tradicionalmente nós conhecemos, cada rei mago representando um povo, uma nação diferente que vem ao encontro de Jesus. E desse cenário representado em um presépio, qual é a mensagem que fica para os dias de hoje? A nossa mensagem é justamente a humildade e a simplicidade que Deus pede de nós. Celebrar o Natal é justamente abrir o nosso coração ao amor de Deus, esse amor que é humilde e que se inclina até a nossa pequenez. Por isso nós queremos desejar a todos que nos acompanham um feliz e santo Natal. Ok, padre, muito obrigada pelas informações. Fernanda Santana para o Jornal da Câmara. Obrigado pelas informações, Fernanda. Também Feliz Natal para você. Em alusão ao Natal, as missas na Catedral de São Tomás de Cantuária acontecem no dia 24 de dezembro, às 7 horas e às 18h30. No dia 25, às 18h30. Já as missas de Ano Novo acontecem no dia 31, às 7 horas, às 9h30 e às 18h30. Várias igrejas evangélicas da cidade também realizam programações especiais em comemoração à data. Um estudo realizado pelo Instituto de Saúde dos Estados Unidos aponta que o cérebro de crianças que passam longos períodos diante de telas de smartphones, tablets e videogames apresentam modificações. Foram examinadas 4.500 crianças de 9 a 10 anos para conhecer a influência que essa exposição exerce no desenvolvimento do cérebro. Imagens de ressonância magnética revelam mudanças significativas no cérebro de crianças que usam esses aparelhos por mais de 7 horas diárias. Os resultados mostraram uma redução prematura do córtex cerebral, que processa as informações enviadas pelos 5 sentidos. Isto é considerado um processo de envelhecimento, mas que não está claro se é prejudicial. No entanto, os smartphones podem ter um efeito viciante, porque o tempo de consumo de mensagens na tela estimula a liberação de dopamina, o hormônio do prazer. Os dados do estudo mostram ainda que crianças que passam mais de 2 horas diante das telas tiveram resultados piores nos testes de linguagem e raciocínio. O verão já chegou e com ele a elevação da temperatura, tanto para quem gosta de praia como para quem trabalha exposto ao sol.
O uso de protetores solares deve ser obrigatório. A campanha Dezembro Laranja quer prevenir a alta incidência de câncer de pele. Veja na reportagem de Tanara Regis. Quem trabalha exposto ao sol já está aumentando a proteção da pele com a proximidade do verão. Eu me cuido, eu passo protetor para evitar essas manchas e evitar um câncer, né, de pele. Esse dia está nublado, mas quando passa aí a frente fria é muito sol. Aí esquenta bastante. E aí o senhor utiliza o quê? A camisa UV para ajudar a proteger. O Dezembro Laranja marca a campanha de prevenção ao câncer de pele. Neste ano, com o tema Se Exponha, mas não se queime. Essa campanha do Dezembro Laranja, né, é extremamente importante, porque ela acaba pegando esse período agora do início do verão. E é importante conscientizar, né, toda a população do cuidado que a gente tem que ter com a nossa pele, com a exposição solar. Para o dermatologista, é indispensável o uso do protetor solar com o fator de proteção adequada para a pele. Cada tipo de pele tem um protetor solar que deve ser adequado a você. Não é qualquer protetor que vai ter o mesmo efeito em cada pessoa. E é indispensável também não só utilizar o protetor solar, mas também repor esse protetor durante o dia. Inclusive, quando tiverem, nesse período agora de verão, expostas a sol, numa praia, num clube, na piscina, lembrar de repor esse protetor a cada 2 horas, se entrar na água, sempre que sair, repor o protetor, isso é indispensável para a gente manter a nossa pele sadia. Já deu uma queimação assim de leve, porque eu não usei o protetor solar, mas depois que eu passei a usar, ficou tudo normal. A camisa UV também é recomendada para evitar as queimaduras do sol. Está sendo muito procurado as camisas UV. E o importante é prestar bastante atenção em questão do fator. Sempre bom procurar a original, até porque a que não é original pode também afetar, ou seja, prejudicar. Ou seja, o barato sai caro, né? Vai acontecer de você ter aí produtos que realmente dizem proteger do sol e não fazem isso. Mas comprar em lojas, em redes credenciadas, acho que seria a recomendação que eu falo. Evitar essa exposição demasiada, né, de 10 horas até as 16 horas. Caso apareçam sintomas como manchas na pele, é importante procurar o dermatologista. São lesões, normalmente, aquela lesão vermelhinha, aquela feridinha que você nota que não estava ali e começa a persistir naquele local, que por muitas vezes ela pode sangrar um pouco, e que você vê que você usou alguma pomadinha ou qualquer coisa do tipo, você não vê ela melhorar, você não vê ela sarar. Quando notar alguma lesão como essa, procurar seu dermatologista para poder averiguar direitinho se pode ou não ser uma lesão de câncer de pele. E o câncer de pele, ele tem cura? Sim, ele tem cura. Nós temos 2 tipos, né, basicamente, de câncer de pele. São divididos em câncer de pele melanoma e os não melanoma. Os que estão mais envolvidos com a exposição solar, os mais comuns, né, são os não melanoma, que é o basocelular e o espinocelular. Esses tipos de câncer de pele, o tratamento é a excisão cirúrgica, né, com bordinhas de segurança para não deixar nada. E feito isso, normalmente não dá maior prejuízo no paciente. Mas, como eu falei, a prevenção é sempre o nosso melhor remédio. Tá, importantes dicas. Chegou a hora da gente conferir como fica a previsão do tempo para os próximos dias aqui na cidade. De acordo com dados da meteorologia, esta segunda-feira, véspera de Natal, será de sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. A temperatura máxima prevista 31 graus, a mínima 23. Na terça, o tempo segue inalterado. Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. A temperatura máxima prevista 31 graus, a mínima também 23. Na quarta-feira, a previsão é basicamente a mesma. Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto sem nuvens. A temperatura mínima prevista 23, a máxima chega a 31 graus. No próximo bloco, conheça as dicas para uma ceia de Natal saudável e uma das reportagens de destaque do ano sobre a estação ferroviária de Camaçari. Nós voltamos já, não saia daí. Antes, saber quem desmatava a Amazônia não era fácil.
Mas agora o Ministério Público Federal utiliza a tecnologia de satélite que monitora toda a região, identificando e produzindo provas para penalizar os verdadeiros responsáveis pelo desmatamento ilegal. Acesse amazoniaprotege.mpf.mp.br e consulte se determinada área é alvo de ação judicial. Quem desmata a Amazônia pode até tentar, mas não vai conseguir se esconder da gente. Amazônia Protege. Compromisso com o futuro. Embora a tradição prevaleça quando se trata das comemorações natalinas, há diversas opções para preparar uma ceia rica e saudável para a noite de Natal. Saiba mais na nossa dica do especialista. Olá, sou Elaine Oliveira, sou nutricionista. Venho dar uma dica rápida hoje para vocês sobre o Natal. Na verdade, como se comportar, como se alimentar frente a uma ceia natalina. Então, o primeiro passo que a gente deve dar é dar prioridade aos vegetais, às frutas, às oleaginosas, que são as castanhas, as nozes, que estão sempre presentes na nossa ceia natalina. Mas por que começar por esses alimentos? Porque esses alimentos vão dar uma maior saciedade, deixando a gente um pouco mais saciado, fazendo com que a gente diminua a ingestão de carboidrato, alimentos ricos em carboidratos e em gordura. E em seguida a gente pode fazer o que também? A gente pode dar início ao nosso passo de hidratação. É essencial a gente manter a hidratação adequada frente ao consumo de alimentos tidos mais gordurosos. Mas atenção, não é recomendado você fazer restrições ou até mesmo comer como se não houvesse amanhã, não é verdade? O ideal é a gente comer o que se sentir mais à vontade, não procurar fazer exageros e também tentar fazer associável com a família e com os amigos. E por último, falo para vocês também terem cuidado com as bebidas mais açucaradas, mais calóricas e as alcoólicas também. A gente pode fazer o consumo, porém a gente recomenda sempre manter a hidratação para poder diminuir a retenção hídrica, que é comum acometer. E falando em retenção hídrica, a gente pode diminuir o consumo, esse inchaço dessa retenção hídrica com o consumo de chás diuréticos no pós-ceia, porque a ceia dura em média 1 a 2 dias e não uma semana, como muitos costumam fazer. Então a gente pode estar acrescentando alguns chás diuréticos que vão facilitar a eliminação dessas toxinas e dessa retenção, como exemplo de chás de cavalinha, de hibisco, dente de leão e de carqueja. Um estudo do Ministério da Fazenda mostra que o sistema previdenciário do Brasil paga 12 vezes mais para os ricos do que para os pobres. O levantamento considerou os benefícios do INSS e dos servidores públicos. Especialistas em contas públicas explicam que o fato ocorre porque o regime do Instituto tem um teto e o dos servidores é muito mais alto. Por isso, há uma extrema desigualdade na aposentadoria. Segundo o relatório de todos os benefícios previdenciários, só 3,3% vão para a parcela mais pobre da população. Isso equivale a 17,8 bilhões de reais. Os mais ricos ficam com 40,6% dos recursos, isto é, 12 vezes mais, o que representa 243,1 bilhões de reais. Uma das formas de atacar o problema seria focar numa reforma que acabe com diferentes formas de acesso, principalmente entre servidores públicos e aposentados da iniciativa privada. A estação ferroviária de Camaçari foi uma das reportagens que ganharam destaque este ano. A TV Senado produziu o seu conteúdo como de forma de reconhecimento da importância do assunto. Vamos rever essa reportagem realizada pela nossa repórter Tanara Regis. A estação ferroviária de Camaçari faz parte das memórias felizes da infância de Elias. Aos 56 anos, ele lembra como era preenchido de alegria quando, aos 9 anos, viajava de trem com o pai. O transporte partia do município de Alagoinhas e seguia destino até o bairro da Calçada, em Salvador. E me sentia muito alegre, né, muito feliz de pegar esse transporte aqui, entender das coisas que existiam no transporte, entendeu? Como a música, né? Eu me lembro, me traz a memória.
Era aquelas músicas assim, tipo chula, né? Antigo, nem todos hoje conhecem. Os samba regionais, né? O pessoal vinha com violão, pandeiro. Durante esse período eles vendiam muitas iguarias, como beiju, de coco, mingau. Eu me lembro bem que a gente tomava café no próprio trem. A memória da ferrovia, quando conduzia passageiros nos vagões, chega também com intensa emoção para Sandra, que aos 66 anos narra como era o cenário da estação camaçariense em sua juventude. Vivenciei os tempos áureos da estrada de ferro, porque isso aqui era um ponto social, né? Porque a estação ferroviária de Camaçari eu considero o primeiro vetor de crescimento do município. A parte social é que era um ponto de encontro, como o senhor Elias falou. Aqui as pessoas se reuniam todas as noites, invariavelmente os fins de semana, para ver o pirulito ou 740 passar. Na época, as estações de trem incluíam, além do centro de Camaçari, as localidades de Parafuso, Nossa Senhora do Carmo e Dias d'Ávila. Os nomes dos trens, marcados pelos horários que passavam, eram curiosos. Tinha mochila, porque eram trens de passageiros, cargueiros e de animais. Tinha o trem Maria Fumaça, que inclusive era de luxo, tinha seis vagões. Tinha o Lobisomem, que passava meia-noite, tinha o Estrela do Norte, que ia para Sergipe, Aracaju, e também ia para Juazeiro. E depois, com o progresso, apareceu um trem luxuoso chamado Marta Rocha, que foi a Miss Brasil, que ela era baiana, e colocaram, né, em homenagem a ela o nome. A estação de Camaçari foi aberta em 1861. Na época, o município era uma grande fazenda do desembargador Montenegro. Era uma grande fazenda que precisava de transporte para transportar os produtos da fazenda e passageiros. Para a historiadora, a chegada do polo petroquímico marcou uma completa mudança de cenário de Camaçari. Nesse modelo de desenvolvimento econômico, o trem de passageiros perdeu espaço como principal meio de transporte. Os trens foram diminuindo, deixou de ser da Leste Brasileiro para ser da ferrovia Centro-Atlântica, da Vale do Rio Doce. E aí os trens foram perdendo a força, perdendo a graça, perdendo o romantismo que ele tinha, porque a gente já estava tratando de uma cidade industrial. O trem de passageiros, ele é utilizado, não foi extinto mundialmente, ele é utilizado em diversas cidades do mundo, tanto cidades desenvolvidas, tanto no norte, norte-americanas, europeias, né? Então, para o transporte metropolitano e de uma localidade até mais distante também, ele é muito interessante. Atualmente, nos trilhos da ferrovia de Camaçari, passam apenas vagões carregados de produtos químicos. A estação é apenas uma lembrança saudosista dos mais antigos da cidade. Agora está não só desativada, mas abandonada. De antemão, a Prefeitura está preocupada, a Secretaria de Cultura entrou com um projeto no governo federal, né, inclusive via Ministério do Turismo, e conseguiu R$1 milhão aproximadamente para a revitalização aqui do Centro Histórico, né, que engloba a estação, a Prefeitura e a antiga Câmara. Gostaria muito que esse transporte retornasse de novo, mesmo para os meus netos também, né? Conhecerem, viver isso que eu vivi, né, anteriormente. Que os trens não só sejam preservados, mas revitalizados. Claro que não nos moldes do pirulito, do 740 Companhia Limitada, mas um trem mais moderno, quem sabe até metrô, porque já está aqui perto de Lauro de Freitas, quem sabe, né?
Sensacional. O Jornal da Câmara fica por aqui. Para rever as reportagens exibidas no nosso telejornal, você pode acessar nossa página no Facebook e também no YouTube. Para enviar sugestões de pauta, basta encaminhar pelo nosso WhatsApp. O número é 981839287. Uma boa tarde e até amanhã.